Boa noite, estamos mais uma vez aqui reunidos numa segunda-feira com o nosso colega Sabiá de fundo, fazendo nossa trilha sonora natural e nos conectando, ainda que à distância fisicamente, mas já compreendemos que a nossa conexão energética é o que nos une, são as nossas frequências, as nossas vibrações que nos colocam nessa mesma consonância, né? E ressoando positivamente uns nos outros. Que bom que estamos aqui. E para iniciar as nossas conversas de hoje, eu vou convidá-los mais uma vez a se acomodarem, sentirem o corpo, colocarem os pés no chão, fecharem os olhos, aqueles que se sentirem confortáveis assim. Assim fechamos uma das nossas janelas de distração para o mundo, através das nossas inspirações, vamos permitindo que o ar entre nos nossos pulmões, dos nossos pulmões consiga oxigenar todo o nosso sistema, todas as nossas células. Ao expirar, vamos imaginar uma expiração completa, eliminando tudo aquilo que está dentro de nós, que foi absorvido e que não está contribuindo, seja por não pertencer aos nossos padrões, seja por não ser nosso, ou por estar trazendo algum tipo de desequilíbrio, alguma densidade, que possa ser eliminado e através de uma nova inspiração profunda, ser substituído por um ar puro, pleno, repleto de vitalidade, que revitaliza cada uma das nossas células, do nosso corpo físico, assim como reequilibra as frequências dos nossos corpos sutis, nos ajudando a deixar de lado as nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos medos, as inseguranças, as culpas que carregamos, o envolvimento com os nossos problemas do dia a dia, que nesse momento possamos estar livre de todas as frequências que trazem desequilíbrios, para que estejamos inteiros, presentes, abertos para essa troca que nos agrega e que nos possibilita fazer conexões com frequências mais elevadas, conexões com nossa essência, conexões com aqueles que estão do nosso lado e que muitas vezes as distrações nos impedem que sejam feitas. Vamos imaginar uma luz branca no topo da nossa cabeça, bem brilhante, cintilante, reverberando muita limpeza, muito equilíbrio, e que essa luz passa a penetrar através do nosso chakra coronário, localizado no topo da nossa cabeça, no nosso corpo, e passa a percorrer cada um dos nossos centros de força, que são os nossos chakras, reequilibrando, limpando, reativando. E de chakra em chakra, vamos recompondo o equilíbrio necessário. E essa luz segue em direção aos nossos pés, onde transcende o nosso corpo físico, continua limpando os nossos campos e penetra no solo em direção ao centro do nosso planeta, onde será transmutada e poderá retornar para nós através da energia vital, através dos elementos da natureza, com os quais podemos nos conectar novamente e recarregar as nossas energias. E assim a gente fecha o ciclo
tão generoso que o nosso planeta nos oferece, de podermos estar sempre renovando as nossas frequências e mantendo o nosso sistema em perfeita harmonia, em equilíbrio, com tudo que é dado e colocado à nossa disposição. Mais uma respiração completa, inspirando profundamente, expirando. Podemos sentindo a ponta dos nossos dedos, dos pés, as extremidades, os dedos das mãos, retomando a percepção do nosso corpo físico, abrindo os olhos. E assim chegamos à nossa presença, sentimos a nossa presença, né, no aqui, no agora, no momento em que estamos, nos entregamos integralmente a isso, para que a gente possa tirar o melhor proveito, absorver as informações que fizerem sentido para nós, processá-las no nosso sistema e deixar com que elas assentem na medida que a nossa consciência for entendendo o sentido, ou que for se sentindo confortável com essas informações. Hoje nós vamos falar da importância das pausas e a pausa como um instrumento de aceleração do nosso processo evolutivo. Esse título não foi escolhido por acaso, foi justamente para gerar a curiosidade, porque é um título paradoxal, né? Parece um paradoxo a gente falar que a pausa acelera um processo. E é importante a gente desconstruir algumas questões também, né? Alguns termos que a gente tem, entendendo de uma forma mais ampliada. As nossas pausas, nós temos a falsa impressão de que para estarmos evoluindo, nós precisamos estar no movimento intenso, não só na evolução espiritual. Essa é uma crença que nós trazemos para dentro de nós, ou que vem de dentro de nós, porque foi embutida pelo externo, muito provavelmente, por algum fator externo, sejam fatores familiares, fatores culturais, sociais, não importa. Nós internalizamos algumas crenças que passam a funcionar como verdades para nós, de que precisamos estar fazendo tudo com muita intensidade, de uma maneira muito rápida, acelerada, que não podemos perder minuto nenhum, segundo nenhum. De preferência, precisamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, sermos muito produtivos profissionalmente, socialmente, pessoalmente, em termos evolutivos. A gente acaba querendo fazer tudo muito rápido, tudo de uma vez só, tudo com uma intensidade muito grande, e isso vai gerando um movimento de aceleração interno, que nos dá a falsa sensação de que a gente está caminhando rápido, e que é assim que tem que ser. E o externo segue esse mesmo fluxo, essa mesma intensidade, então a gente olha para o que passa ao lado e fala, tem que ir mais rápido, porque o do lado está indo mais rápido ainda. E começamos a alimentar um processo de ansiedade dentro de nós. E aí a gente passa a enxergar, quando a gente tem a lucidez, que estar acelerado não significa estar fazendo bastante, necessariamente. Estar acelerado constantemente, muitas vezes, significa que estamos perdendo oportunidades, porque elas passam tão rápido do nosso lado que a gente não consegue nem reconhecer que aquilo é uma oportunidade. A gente está tão focado em um objetivo final que a gente não consegue olhar para o lado e ver que no meio do caminho existem outras possibilidades. Que muitas vezes essas possibilidades vão viabilizar um crescimento que a gente acredita que esteja só lá no final. E a gente põe uma energia tão grande para seguir sem parada, achando que é só lá que a gente vai encontrar a solução, ou que a gente vai encontrar, atingir o nosso objetivo. E não raras vezes, essas possibilidades estão em situações menos intensas, bem aqui do nosso lado. E a gente está deixando passar, porque a gente está olhando só lá na frente. E quando a gente permite pausas, que
por conceito, a pausa é a parada, dá a sensação para quem está com a mente programada para entender que é só a aceleração que vai nos trazer resultados. Quando a gente experimenta uma pausa, essa pausa gera estranheza e a falsa sensação de perda de tempo, de que a gente está perdendo tempo, estou perdendo oportunidades, eu estou deixando de fazer, eu podia estar fazendo isso, aquilo, eu podia estar preenchendo esse tempo com outras coisas. Acontece que quando a gente está preenchido, 100% preenchido, e é o que a gente faz quando a gente está acelerado, a gente preenche os nossos limites, as nossas capacidades até o limite, quando não nos desrespeitamos e ultrapassamos esses limites, então a nossa cesta fica transbordante. Quando a gente está com a cesta cheia, com os nossos limites ultrapassados, a gente não tem espaço para mais nada. É como se a gente começasse uma jornada com a nossa cesta, fôssemos passear num campo de flores. Se a gente tivesse o objetivo de chegar a determinado lugar, que passa por um campo de flores. E eu, logo de saída, já preencho minha cesta com o máximo de flores que eu tenho, porque eu tenho que ser produtivo, então eu tenho que pegar várias, eu tenho que ser eficiente, eu tenho que pegar o máximo que eu puder. E nos primeiros passos, minha cesta já está cheia, e eu vou carregar essa cesta pesada até o final da minha jornada. E ao longo da jornada terão muitas outras flores, vão ter muitas outras possibilidades de colheita. E eu vou estar tão cansado, eu vou estar tão preocupado em chegar no final e despendendo tanta energia carregando aquele cesto, que eu não vou ter nem tempo de olhar para o lado para ver que outras flores aquele caminho me oferece, que outras possibilidades ele me apresenta. A jornada se torna mais pesada, mais cansativa, e, acredite ou não, menos produtiva. Então as pausas, ao contrário do que a gente imagina, elas não são perda de tempo. Elas são um tempo que a gente se permite para rever a nossa jornada, para olhar o nosso cesto, para entender e reavaliar se aquele caminho que estamos traçando realmente faz sentido. Porque ele pode ter feito sentido no início da caminhada, mas todos nós precisamos de correção de rota. E se a gente não para reavaliar a rota, só nos resta seguir aquela programação inicial. E muitas vezes a gente segue o caminho e não sabe nem para onde a gente está indo mais. A gente só sabe que traçou aquela rota e que eu tenho que seguir. Então essa pausa, muitas vezes é aquilo que o ditado diz, é um passo atrás, que dá a sensação de que nós estamos voltando ou estamos retrocedendo, ou perdendo alguma coisa, mas que ela vai nos permitir o afastamento do caminho, do trilho que a gente estava seguindo, para observar de uma maneira mais ampliada o que é aquele trilho, para onde ele está indo, o que ele oferece. E nessa pausa a gente enxerga o céu, a gente enxerga o entorno, a gente enxerga o que se passou, e aquilo que se passou tem tempo para ser processado, elaborado, assentado dentro de nós. E experiências que estão assentadas e foram elaboradas, elas nos permitem ter mais ferramentas para o que está por vir, para enfrentar o que está por vir. Porque do contrário a gente fica na superficialidade, a gente fica só colocando em cima da cesta e ao longo do caminho a gente vai andando e algumas coisas vão se perdendo. Porque elas não conseguiram se acomodar, não conseguimos parar para reorganizar essa cesta e fazer com que as coisas se encaixassem e outras pudessem ser depositadas em cima. E uma cesta muito cheia não tem espaço para o novo. E às vezes a gente está carregando na nossa cesta coisas que já não fazem mais sentido, que já não se justificam mais ao longo dessa jornada, que lá atrás fizeram, mas não fazem mais. E se a gente não dá essa parada, a gente não consegue se desapegar do velho, rever esses conceitos, rever as nossas bagagens, rever o que estamos carregando e abrir espaço para o novo. Então uma pausa
não é perda de tempo. Uma pausa é um momento de respirar, é um momento de permitir conexões, a pausa é um momento de possibilitar avaliações, de abrir espaço para que o novo chegue, até porque as nossas conexões energéticas e espirituais, elas precisam ser feitas em momentos em que nós temos espaço para que elas sejam feitas, que nós não estamos perdidos na materialidade ou não estamos assoberbados com a materialidade, que é o plano em que vivemos, que acaba tomando uma grande parte do nosso tempo. Mas se nós não abrirmos espaços para que esse contraponto seja feito, a gente se perde e acaba focando só no material, só nas realizações materiais, só nas conexões ligadas à materialidade e não abrimos esses espaços para as conexões ligadas aos outros campos que são tão importantes ou mais do que a materialidade. Essa nossa conversa mesmo deixa muito claro isso. Se nós não pararmos neste horário, se nós não tivéssemos um horário agendado, um encontro marcado, se não fizéssemos esta pequena pausa antes de iniciar, em que a gente se afasta daquilo que não nos cabe nesse momento, que não nos agrega neste momento, e fizéssemos e deixássemos para assistir depois, talvez a gente não conversasse, talvez a gente não se encontrasse aqui, e talvez essa troca não fosse feita. Quem sabe eu pensasse que eu pudesse falar com vocês num outro horário, e a semana passaria e a gente não conversaria. Ou vocês pensassem que eu pudessem assistir um outro horário, e esse horário não chegaria. É importante nós termos essas pausas, essas pequenas pausas ao longo do dia, nos nossos momentos, sejam eles quais forem, se é o nosso cafezinho, se é a nossa oração, se é o momento de fazer uma leitura, aquele horário que a gente reserva para essa desconexão, para assistir um vídeo, para ler um texto. Seja a pausa que a gente faz ao longo do nosso ano, que seriam as nossas férias, né? Que as férias não precisam ser produtivas, as férias precisam ser de descanso, de revitalização. É um momento em que a gente encontra uma parada dentro do ciclo. Todo ciclo é contração e expansão. A gente expande, 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 que é a nossa ida para o externo, e a gente não vem para o interno, que é a contração. E chega nas nossas férias, ou no momento que a gente teria uma parada, a gente continua querendo expandir, 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 e não faz a contração. E é no momento de contração que a gente internaliza tudo aquilo que a gente colheu no momento da expansão. É por isso que a gente dorme. É por isso que durante o sono muitas informações se assentam. O ditado já dizia, nada como dormir sobre o assunto. Não tome nenhuma decisão, durma sobre o assunto, porque tudo aquilo vai ser internalizado, vai ser processado, e no dia seguinte a gente tem uma outra percepção de tudo que se passou. Então seja a pausa no dia a dia, seja a pausa noturna, seja a nossa pausa semanal, seja a nossa pausa anual, seja a nossa pausa na vida. Muitas pessoas tiram momentos sabáticos, essa pandemia tem sido sabática para muita gente, né? O momento sabático é um momento de revisões, é a pausa na vida, para a gente rever a rota que a vida está seguindo. É nesse caminho mesmo que eu quero seguir? Que ótimo! Vamos reforçar as energias para seguir firmes e fortes por esse caminho. Algo a ser corrigido? Vamos rever as rotas e o que é possível ser feito para que esse caminho possa ser reorganizado. Esse caminho não tem mais nada a ver comigo? Vou ser grata pelo que eu aprendi até aqui, recolher a minha bagagem que pode ser útil para a continuidade da minha jornada num caminho completamente distinto e abrir espaço com o que não me cabe mais para que o novo se apresente. Em termos de conhecimento, as coisas não funcionam diferente. São nos momentos de pausa que as nossas conexões com o que eu chamo de biblioteca universal se fazem. São nesses momentos que a gente tem os nossos insights e acessa informações que estão à disposição de todos nós que estamos aqui nesse plano.
Elas estão livres, soltas no universo e todos nós podemos acessar. Mas a gente não tem tempo. É como se a gente estivesse em casa, um quarto cheio de livros, cheio de informações, cheio de vídeos, cheio de textos, de palestras, e a gente nunca tivesse tempo de entrar naquele quarto, porque eu estou tão ocupada com os afazeres da casa, eu estou tão ocupada com as funções, eu estou tão ocupada com o meu trabalho, com os meus amigos, que eu nunca entro naquela biblioteca que tem tanto saber e tanto conhecimento que poderia ser útil para mim. Então essas conexões também acontecem nos momentos em que a gente faz as pequenas pausas. É como se a gente abrisse pequenos portais para acessar conhecimento. Então hoje eu queria compartilhar com vocês a importância que as pausas têm na nossa vida, a importância que existe em nós desconstruirmos o conceito de pausa como perda de tempo, de desconstruirmos o conceito de que vivermos acelerados é sinal de produtividade, é sinal de evolução. Nós precisamos sim estar no fluxo, mas o fluxo é um movimento orgânico e os movimentos orgânicos, eles têm paradas. O mar não é agitado sempre, o rio não corre sempre de uma forma forte. Ele tem as curvas que permitem paradas, ele tem formam pequenos lagos em que a água corre menos intensamente, e tem as quedas onde corre tudo muito rápido. E é esse o equilíbrio que nós temos que buscar, de estar em movimento, mas encontrando os momentos de pausas onde a nossa vida pode ser acessada e a nossa essência pode ser reconectada, se é que em algum momento, em razão das acelerações da vida, a gente se perdeu ou deixou de observar. O meu convite fica aqui para que todos vocês encontrem momentos de pausa ao longo da sua jornada, seja jornada diária, jornada de médio prazo ou a sua jornada existencial. Eu queria ler Hoje eu estava pensando no que eu ia falar e eu li uma frase interessante, que nós temos que ter cuidado com a vida que a gente leva, para que a vida não nos leve sem decidirmos para onde estamos sendo levados. E o que eu queria ler para vocês é uma frase do Chico Xavier, que fala: momentos surgem na vida em que só o profundo silêncio da alma consegue traduzir a paz, o reconhecimento e a alegria. Paz, reconhecimento e alegria movem muito da nossa evolução. E só o silêncio da alma permite isso. E a nossa alma precisa de momentos de pausa para silenciar, porque a agitação do externo nos impede de silenciar a nossa alma. Que essa mensagem fique com vocês, que reverbere ao longo das semanas de cada um, que o coração de vocês possa estar conectado com as frequências que estamos recebendo na noite de hoje e que cada um de nós possamos ser antenas reverberadoras de boas vibrações, de boas frequências nos ambientes em que a gente frequenta, com os nossos familiares, nos nossos lares, e que a segunda-feira que vem possa ser mais um momento de encontro para nós. Não esqueçam de curtir a nossa página, o nosso canal, de compartilhar os textos, os nossos vídeos com amigos que vocês achem que possam se beneficiar dessas palavras. E quem quiser acionar o sininho vai ser avisado de quando for começar um próximo vídeo, sempre às segundas-feiras nesse mesmo horário. Gratidão pela companhia e até segunda-feira que vem.